A graça e a paz a todos aqui presentes, a graça e a paz a todos os irmãos que nos acompanham pela rede da internet, os canais do YouTube da Sim, Missões e CPI Água Fria. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, capítulo 4. E no seu verso, irei ler todo o texto, mas teremos como texto base o último versículo. Capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Fundamentos para uma pregação eficiente. Esse é o tema proposto e nós escolhemos esse texto para que possamos, juntamente com os irmãos, meditar nele. E começando pelo texto base do capítulo 4, versículo 16, quando Paulo diz a Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Conforme a versão da Nova Almeida atualizada, é possível perceber que o que o apóstolo Paulo propõe nesta conclusão ao jovem pastor e o seu filho na fé, Timóteo, é pertinente a 3 advertências que ele fez neste capítulo. Ao longo do capítulo, Paulo adverte Timóteo, do versículo 1 até o versículo 5, que haveria o surgimento da apostasia no seio da igreja. A igreja de Éfeso, como todos sabem, é uma igreja que na história bíblica ela tem uma relevância muito grande, inclusive sendo ela fundada por Paulo na carta de Atos, ela recebe uma carta paulina, depois ela é citada como a primeira igreja na profecia final de Jesus Cristo, quando ele envia as suas cartas especiais, e já era profetizado no meio da igreja de Éfeso que
um certo tempo essa igreja seria invadida por apostasia. De dentro do seio da igreja surgiria falsos mestres, mas também falsos irmãos, falsos cristãos. E portanto, Paulo faz essa advertência a Timóteo, que ele está indo pastorear, ou então ele está pastoreando uma igreja, do qual o Espírito Santo já falava naquela época, claro, antes de fechar o cano, de que a apostasia surgiria no meio da igreja, o abandono da fé, o abandono da sã doutrina. Bem, daí também Paulo faz outra advertência, entre os versículos 6 até o versículo 10, que é justamente uma advertência à fidelidade ministerial através da exposição dos falsos mestres e dos seus ensinos. Timóteo teria que expor esses falsos mestres, ele teria que denunciá-los, ele tinha que propor diante da igreja, como diz o verso 6, ele deveria propor isso diante da igreja como bom ministro, como fiel ministro, que toda aquela doutrina de um ascetismo físico, ou seja, eles proibiam a alimentação e o casamento, como se aquilo fosse fazer algum bem para a fé, uma espécie de gnosticismo da época, de ideia grega que surgiria naquela época, na cabeça das pessoas, como se o corpo fosse mal, e a matéria, no caso, fosse ruim, e o espírito fosse bom. Então deixaria de lado as coisas que prejudicariam o corpo na concepção deles, e chamavam as pessoas a viver uma religião impossível. Aí Paulo diz a Timóteo: olha, eu te advirto que exponha esses homens, que proponha diante da igreja, que eles são falsos mestres, que eles são os criadores dessa apostasia, e que você propondo isso, você será um bom ministro que é alimentado, que é criado, que é nutrido pela boa doutrina. Você é criado com palavras de fé, você foi ensinado para aprender a rejeitar fábulas, você está bem treinado, você está forte. Faça isso. Parece que Timóteo era um pouco receoso, ele tinha algum problema com coragem, mas aqui o apóstolo Paulo adverte. E a terceira advertência de Paulo começa com o versículo 11, quando ele diz: ordena essas coisas, manda essas coisas, ensina-as. Ele coloca aqui os dois verbos num tempo onde há uma ação primária e contínua, ou seja, continua ordenando e continua ensinando, não pare, é o teu foco, é o teu ministério. Todo pregador é um mestre, não há pregação sem ensino. Quem não ensina na pregação não prega, faz qualquer coisa menos pregar. A pregação, ela é doutrinária em sua essência, é ela que salvaguarda, é ela que protege a igreja da apostasia, é ela que torna a igreja forte para vencer a apostasia. E Paulo encerra o capítulo concluindo: você tem que ter cuidado de você e da doutrina. Você tem que se observar, você tem que se sondar, se examinar, se cuidar também. Você tem que se alimentar, você tem que aplicar à sua vida o que você aprende. E o ensino que você deve dar deve ser analisado sempre, porque fazendo assim será eficiente. Salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Irmãos, eu não sei se vocês percebem meu nervosismo, mas eu ainda não aprendi, eu não me acostumei a ficar muito à vontade quando eu vou pregar ou palestrar algo sobre a palavra de Deus. Ainda não me acostumei. Eu ainda tremo muito. Mas a gente está também diante de um momento crucial da história da humanidade. E, consequentemente, da história da igreja. Dentre os atos eclesiásticos diante do mundo, a pregação cristã é aquele ato
que tem sido mais questionado por uma militância de grupos diversos que estão dentro e fora da igreja. Os grupos internos são geralmente aqueles que buscam uma reformatação da mensagem bíblica, para que ela seja mais atual e tolerante, a fim de atrair as pessoas a Cristo, destacando a ética do amor acima da elevada moral que não deve ser afirmada em nossos dias, devido parecer ofensiva e exclusivista. Já os grupos externos têm se ocupado de amordaçar a mensagem bíblica objetivamente, através de leis anticristãs e ações de ideologias políticas que são implantadas nas escolas, universidades e nos mais variados tipos de mídias, a fim de tornar a mensagem bíblica um discurso de ódio, opressão e antissocial. Essa dupla abordagem intimida e requer uma resposta firme e confessional dos pregadores protestantes. Afinal de contas, somos pregadores protestantes. A geração atual apresenta com mais irreverência e incredulidade. Ela se apresenta com mais irreverência e incredulidade devido à propaganda imediata dos meios de comunicação na velocidade da rede mundial. Porém, os queixumes que ela faz contra a mensagem bíblica são iguais às que outras gerações tão perversas, libertinas e idólatras fizeram desde a época dos patriarcas e depois dos profetas, no tempo da vida terrena de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos e em toda a história da igreja até os nossos dias. Não se assuste, as pessoas estarão sempre contestando a mensagem da palavra de Deus. A comunicação midiática, ela se constitui uma instituição poderosa no processo de controle e influência do mundo pós-moderno. A linguagem tem alcançado os mais acessíveis níveis de facilidade, superficialidade e neutralidade. Porém, aumenta também a incapacidade de compreensão. E vemos que as pessoas estão cada vez mais demonstrando dificuldade de se entenderem. Neste aspecto é que o teor da contracultura da mensagem bíblica tem sido denunciado e condenado. Claro, quando eu prego a Bíblia com fidelidade, ela expõe uma contracultura. As pessoas se chocam. Não tem esse negócio de um pecador ouvir você falar do evangelho e dizer gostei. Se ele gostou, você não pregou o evangelho. O evangelho confronta e ao mesmo tempo atrai. Mas a princípio a pessoa se sente ofendido. Fala-se em cristofobia, não é isso? Em parte, isto é um produto da ideia que valida a importância de quaisquer críticas e achismo. Hoje em dia qualquer pessoa pode criticar. Está aí os filhos de Gilberto Freire nas escolas, dizendo que estudar é criticar o que foi escrito. Isso não é estudar. E também a questão da verdade relativista em seu apogeu. Tudo é relativo. A mensagem bíblica, claro, ela é atacada. São inúmeras as vozes que concorrem para atrair nossa atenção. São variadas as mensagens que nos tomam de assalto. É impossível filtrar o volume de informação na velocidade que as recebemos diariamente. Dentre as muitas vozes que esperam ser ouvidas, estão as vozes dos pastores. Eles acreditam que devem entregar a mensagem por obediência à sua vocação e, portanto, entendem a necessidade de serem ouvidos. Para muitos pregadores, as pessoas devem dar ouvido a eles. Mas parece que o prestígio da pregação cristã caiu. Não é? Não parece que ela é importante para a vida da igreja. Acreditamos que a maioria dos crentes contestará essa afirmação, dizendo, isso é lastimável. Como não pode ser importante a pregação para a igreja? Porém, eles não poderão provar esse lamento, esse incômodo com o fato que eles mesmos falam, pois talvez nem saibam que muitos de seus pastores não pregam a Bíblia com fidelidade ou não estão mais pregando devido ao ativismo ministerial.
Infelizmente, irmãos, tem pastor que nem a Bíblia está pregando mais. Freud, Foucault e outros pensadores falam mais alto do que Jesus nos púlpitos. Randall W. Robinson denuncia que a igreja também se opõe aos pregadores e à pregação, alegando falta de ação. Ele denuncia que um dos setores da igreja que denuncia a pregação, que vai contra a pregação, é o setor social. Veja só, ele diz assim: a ação social, abrindo aspas, apela mais a certo segmento da igreja do que o falar ou o escutar. Para que servem as palavras de fé, perguntam eles, quando a sociedade exige obras de fé? As pessoas com este cunho mental julgam que os apóstolos inverteram as coisas quando resolveram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Atos 6:2. No dia de hoje, desse sistema ativismo, seria mais relevante declarar: não é razoável que abandonemos o serviço às mesas para pregar a palavra de Deus. Fecha aspas. É triste. O cenário acima, que eu acabei de tentar narrar para vocês, ele se constitui um esboço, não sei se tem alguém aqui que desenha, mas o esboço de um desenho que estamos tentando produzir. Só que esse desenho que eu estou tentando aqui produzir, ele não retrata as nuances detalhadas de uma paisagem mais diversa, e um ambiente muito mais complexo. A comunicação, ela tem sido essencial para a história, justamente agora em que se ostenta o desprezo pela tradição histórica e se força o estudo precipitado dos fatos atuais. Veja, estamos tentando dar resposta a coisas que estamos vivendo. Isso é impossível. Para entendermos o que estamos vivendo, temos que ir para a história. O estudo precipitado desses fatos se deve ao imediatismo e à liquidez da sociedade em suas relações gerais. Tudo é líquido, tudo é substituível rapidamente. A pós-modernidade já deu à luz ao pluralismo religioso, que ataca a pessoa do Criador como único Deus e desaprova a supremacia de Cristo em sua obra e ensinos. Vá conversar com qualquer pessoa e diga que Cristo é supremo. Se ele for um pluralista religioso, ele vai dizer: não, você está forçando. Adite, ele foi um pregador, ele é um pregador e missionário lá na Ásia, e ele escreveu um livro chamado A Supremacia de Cristo. E esse livro, ele fala justamente como ele foi perseguido entre os hindus, porque ele provava que Cristo era supremo, que Cristo é a suprema revelação de Deus, que nada se compara a Cristo. O mundo não estaria com raiva da igreja ou chateada com a igreja se a igreja dissesse que Cristo está no mesmo patamar de todas as pessoas que eles creem e seguem, não. A grande questão é que a igreja não pode dizer que Cristo se equipara a qualquer pessoa que já existiu aqui na terra, a qualquer pensador, a qualquer mestre, a qualquer senhor. Não. Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Cristo é o Verbo eterno. Ele é supremo. É bom lembrarmos, meus irmãos, que também a pós-modernidade deu cria à pós-cristandade. Alguém já ouviu falar nisso? Já se fala na era pós-cristã. E a pós-modernidade também, desculpa aqui na expressão bem nordestina, pariu a pós-verdade, não é? Que mundo estamos, hein? Que tempo vivemos? Eles querem enfatizar a militância gigantesca contra a comunicação da mensagem bíblica e um ataque de questionamentos falaciosos aos pregadores cristãos protestantes. Como comunicar a mensagem cristã frente a estas questões? O desafio que nos foi concedido esta tarde requer cuidado de contextualizar a eficiência da nossa pregação. Para tal, precisamos expor o que garante tal eficiência. A garantia está nos fundamentos da pregação, que são reconhecidos na doutrina, na experiência, na história e na catolicidade da igreja. Não apresentaremos nada emergente,
Procuraremos fazer uma escavação para apresentar esses alicerces e sondar as substâncias que os compõem. Fundamentos ficam ocultos e irremovíveis para dar sustentação eficaz a uma casa. Não mexa. Se por acaso alguém ou algo tem sido fundamento para alguém neste assunto, mas não contém os elementos necessários que vamos tentar apresentar, essa é a oportunidade de destruir, reconstruir aquilo que até hoje possa ter sido uma falsificação da mensagem bíblica, pois não passa de retórica, de sofisma e fábulas. Antes de tudo, precisamos entender que não falaremos de pregação numa perspectiva de designações denominacional, como pregação tradicional, pregação pentecostal, pregação reformada e etc. Nem também falaremos de pregações provenientes de tradições de movimentos avivalistas, que tentam defender uma exclusividade na forma e no estilo de pregação em relação às outras denominações verdadeiramente cristãs, né? Vocês sabem disso, que tem gente que diz, aqui a gente prega certo. Aqui os nossos pregadores são os melhores. O importante é oferecer uma garantia para que nossas pregações elas sejam eficientes. E aqui eu apresento 5 fatores que garantem a eficiência da pregação. Não quer dizer que isso conclui tudo, mas é o que eu pude estudar a partir de livros como Eu Creio na Pregação, de John Stott, Pregação Bíblica, de Randall Robinson. Pastor Divan, excelente, né? Livraço. Leitura obrigatória para quem prega. Antes de você morrer, leia, como diz o João da Madureira. Um outro livro excelente é A Trindade, as Escrituras e o Papel do Teólogo, de Kevin Van Rosen. Um livro muito bom. E também um livro de John Piper, que é Exultação Expositiva. Além, ou sobretudo, a Bíblia, e um artigo do pastor Vadislau Gomes, que eu li sobre a psicologização do púlpito e a relevância da pregação expositiva. É um artigo excelente, se alguém puder ler, também irá lhe ajudar muito. Pense bem, o primeiro fator que garante a eficiência da pregação é a essência bíblica. O que é isso, pastor? A essência bíblica? A eficiência da pregação está na essência bíblica que a constitui. A primeira camada do fundamento da mensagem cristã é a substância bíblica que a satura. Sim, mas isto é óbvio. Claro, mas parece que nem todas as pregações que usam a Bíblia são essencialmente bíblicas. Mas usam textos bíblicos como acessórios e até como jargões descontextualizados. Não é difícil identificar um pregador raquítico na nutrição bíblica. A pregação essencialmente bíblica, ela é dotada de convicções fundamentadas nas verdades teológicas que nos dominam, mais do que a capacidade que temos de dominar a homilia. Porque a essência bíblica se evidencia na vida do pregador, pela ação regeneradora do Espírito Santo, que comunicou vida eterna ao pregador. Ou seja, o pregador é uma nova criatura gerada por meio da palavra. Mas também a essência está na consciente submissão do pregador ao caráter da Bíblia. Ou seja, o pregador é um servo da palavra. A essência bíblica também está no diligente estudo, meditação e prática dos ensinos bíblicos. Ou seja, o pregador é um teólogo. Se não for teólogo, não é pregador. Mas também está na confissão da fé cristã que professamos com confiança e com destemor. O pregador é um crente. O pregador, ele é uma nova criatura. O pregador é um servo da palavra. O pregador é um teólogo. O pregador é um crente. Mas a essência bíblica da pregação está associada diretamente à revelação de Deus. Pois a Bíblia é a narrativa da autoapresentação de Deus sobre quem Ele é. Sabe, muitas pessoas têm se preocupado em definir o que Deus é. Mas a Bíblia, ela, como diz Kevin Van Rosen no seu teodrama, como ele diz, a Bíblia é como um teodrama, um drama da doutrina. Ele diz, Deus se apresenta como quem Ele é, mas não só como quem Ele é, como Ele age e o que Ele fala, mas não só como Ele age e o que Ele fala,
como ele manda registrar nas escrituras inspiradas por ele, o que ele fala, o que ele fez, e como ele quer que a gente conheça, explicado por ele, a sua obra criativa e redentora. É verdade. John Stott diz assim: portanto, a ação, a fala e a escrita juntas fazem parte integrante do propósito de Deus. Aí Robinson nos ajuda dizendo assim: a pregação destaca-se como o evento através do qual Deus opera. Quando você está pregando, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está recriando. Ezequiel fala ao vale dos ossos secos. Todo pecador, quando entra na igreja, é um osso seco. Ele não entende nada, ele não sabe nada, não conhece nada, e você está ali profetizando, crendo no milagre da palavra que transforma. Robson ainda enfatiza que o pensamento do apóstolo Paulo era que o próprio Deus falava através da personalidade e mensagem do pregador para confrontar os homens e mulheres e trazê-los para si. John Stott também diz que através da pregação das escrituras, Deus se encontra com homens e mulheres e os traz à salvação. Ele destaca ainda que a Bíblia é Deus pregando. Não é você pregando, filho. Não começou com você não, nem comigo não. A Bíblia é Deus pregando, desde que ele disse haja luz. Alguém chega a dizer que antes que ele dissesse haja luz, ele também já tinha dito haja cruz. Seu conteúdo é a mensagem da história da salvação, da redenção. Ele é a palavra escrita de Deus, é a revelação especial do Deus triuno. A pregação sem a essência bíblica é um altar para a idolatria e uma forma de fabricar todo tipo de ídolos. Sem a essência bíblica, a pregação e o pregador são essencialmente iguais ao ser imaginário e manipulável que eles adoram. O Deus que é formado segundo a imagem e semelhança da própria criatura. Não há evidências do temor do Senhor na vida desse mensageiro. Ele quebra os 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, e troca a glória de Deus pela glória efêmera do mundo. Todas as vezes que ele se levanta para pregar. Porque a pregação essencialmente bíblica comunica o que a Bíblia fala em sua substância. Segundo lugar, segundo fator, é que para que a pregação seja eficiente, ela tem que ter uma interpretação fiel. Para que a pregação seja eficiente, ela precisa ter como fundamento a interpretação fiel das Sagradas Escrituras, porque o motivo pelo qual uma pregação, cujo mensageiro esteja usando a Bíblia, e essa mensagem não seja bíblica, está no exercício da interpretação do texto bíblico. Caso não seja entendida dentro do seu contexto, do seu estilo literário e da unidade temática na Bíblia, isto é, a história da redenção. Toda pregação deve pensar assim, sistematicamente, dentro de uma teologia bíblica. Deus criou, a criação é boa, o homem veio e corrompeu. Agora o Senhor mostra o seu plano de redenção e Ele irá consumar todas as coisas. Criação, queda, redenção, consumação. Toda interpretação fiel está contida nisso aí. Irmãos, para interpretar a Bíblia, o pregador precisa entender com fidelidade, ou que a fidelidade ao texto é um fundamento também relacional do leitor com o autor divino e com os autores humanos. Os autores humanos transmitiram e registraram uma mensagem ao mesmo tempo em que foram interpretados por elas e submissos à inspiração divina das Escrituras. Kevin Van Rose, ele argumenta: se a Escritura é a alma da teologia, então a hermenêutica, o estudo de como podemos ler, entender e analisar os textos, em especial aqueles escritos em outra época, torna-se fundamental para a tarefa teológica. E continuando seu argumento, ele diz: a hermenêutica vai além da exegese e explica não apenas o que o texto quis dizer aos seus leitores originais, mas também o que significa para nós hoje. Além de que ele considera que a Bíblia, Van Rose diz assim,
a Bíblia é semelhante a todos os livros porque tem autores humanos, mas ela também é dessemelhante a todos os livros porque, primeiro, tem Deus como autor supremo. Segundo, tem Deus o Filho como seu conteúdo supremo. Terceiro, tem Deus o Espírito Santo como seu intérprete supremo. E quarto, tem a igreja como a comunidade da interpretação. Portanto, a interpretação fiel é obra do Espírito Santo na vida e para a saúde da igreja como corpo de Cristo. Quando o texto bíblico é interpretado com fidelidade, ele preserva a sã doutrina. Você não produz sã doutrina, você preserva. Você não tira o que está lá e adapta, porque a interpretação, ela tem que ser fiel. Presta atenção, como fonte da doutrina, a Bíblia também é água que jorra dela própria. Você não tem que alterar a substância da água, a essência da água, apenas oferece-a para que mate a sede da igreja, mate a sede das ovelhas que clamam no Salmo 23, conduze-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ovelha gosta de pasto bom, irmão. Ovelha gosta do pastor conduzindo-a. Esse pastor é Cristo e nós somos o representante dele quando subimos ao púlpito. O pregador intérprete não altera a essência da água. Sã doutrina é o mesmo que doutrina higiênica, que preserva a saúde da igreja. O contrário disso é um resultado de interpretações pessoais e cheia de rudimentos desse mundo. Rudimentos é uma expressão que Paulo usa lá em Colossenses, que na ideia grega é como se fossem ensinos de espíritos, de tradições demoníacas e profanas que passam de geração para geração. A falsificação da doutrina é obra da interpretação infiel, por conseguinte prejudica a saúde da igreja. A Bíblia deixa de ser suficiente no púlpito e passa a ser coadjuvante de ideologias de ciências humanas, de ciências sociais e políticas, da psicologização da mensagem, teologia da prosperidade, do coaching, etc. Quando não é substituída por adivinhações, predições do futuro intituladas de revelação. Deus não te chamou para ser vidente, não, meu irmão. Ele te chamou para ser pregador. As revelações já se encerraram. Apocalipse já foi escrito. Jesus é o último profeta. Lugar de necromante é no baixo espiritismo. Lugar de vidente é em religiões espiritualistas e animistas. A igreja é o povo da palavra, é o povo da Bíblia, que prega a Escritura sem estar necessitando de sentir alguma revelação nova, porque o que já foi revelado é o suficiente para impactar esse mundo. Nós seremos perseguidos, não adianta. Eu não preciso saber o que vem pós-pandemia, eu só sei de uma coisa: se eu não for para ele, ele voltará para mim. Ele já prometeu, ele vai cumprir. Expõe as Escrituras com fidelidade. O terceiro fator é que, além de que a pregação, para ser eficiente, tem que ter a essência bíblica, uma interpretação fiel, ela também precisa conter uma exposição cristocêntrica. Esta é a terceira camada do fundamento que sustenta a eficácia do sermão, visto que ele tem que ser expositivo para que possa ser eficiente. John Stott diz que sermão para ele ou é expositivo ou não é sermão. John Stott, eu não tenho essa autoridade, hein? Mas ele disse, ele dizia: o resultado laborioso da interpretação fiel deve levar o pregador a uma exposição do texto pelo fato de que ele foi iluminado pelo Espírito Santo e precisa expor, a fim de que seus ouvintes também o sejam. Ou seja, o pregador está alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina, 1 Timóteo 4,6. E, portanto, pode alimentar as ovelhas. Na pregação expositiva, o mensageiro prega os textos em sequência, explicando e aplicando o texto bíblico ao contexto e circunstâncias do cotidiano de seus ouvintes.
cada livro bíblico tem seu estilo literário, cujo assunto principal é Cristo, o Redentor. Portanto, não somente existe a prerrogativa de que todo sermão deve ser expositivo, mas também cristocêntrico. A exposição deve ser cristocêntrica. O próprio Cristo exortou que as Escrituras testemunhavam a respeito dele lá no caminho de Emaús. Ele conversa com aqueles dois discípulos e diz: olha, tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, testificavam de mim. Se a exposição não for cristocêntrica, não produzirá cristão ou cristãos. Van Rose, citando Yorolavo Pellican, ele diz assim, ele resume: a fé cristã é o que a igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na palavra de Deus. As Escrituras falam de Cristo, de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. Uma citação de Van Rose reforça que Jesus é o assunto e o conteúdo supremos do discurso trinitário, tendo em vista a comunhão da aliança em Cristo, comunicar Cristo, que é a autocomunicação do Pai e o ponto de transição entre as eras. É o propósito principal da agência comunicadora da Bíblia como um todo. Jesus é esse propósito. As palavras iniciais do último livro da Bíblia ressaltam o fato de que Jesus é tanto o tema quanto o conteúdo da autocomunicação de Deus. Apocalipse 1:1 diz: a revelação de Jesus Cristo. Quando lemos a Bíblia, estamos ouvindo Deus apresentar Cristo em cada livro. Este é o meu filho, ouça-o. Este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Precisamos, meus irmãos, considerar, como John Stott, que se quisermos ouvir a palavra que o próprio Deus falou, devemos nos lembrar que Ele falou em Cristo e no testemunho bíblico de Cristo. Cristo é o elo da unidade das Escrituras. Uma exposição que não apresenta Cristo no drama da doutrina registrado nas Escrituras dá espaço para discursos egocêntricos e relatos da iniciativa humana na salvação. Pois a história da salvação fala de Cristo, em sua humilhação, o seu ministério terreno, em obras e ensinos, sua missão de nos redimir através da sua morte sacrificial, mas também em sua exaltação, ao ressuscitar dos mortos, receber todo o poder e autoridade e ser constituído cabeça da igreja, a qual ele lidera mediante seus pastores mestres na exposição fiel de seus ensinos. O quarto fator é uma aplicação experimentada e experimentável. Este fundamento é tão necessário à eficiência da pregação pelo fato de que, ao expor, explica-se o texto e aplica-se visando o objetivo da utilidade das Escrituras. A exposição hermenêutica exegética através do método histórico-gramatical é aquela considerada como confiável ao correto ensino da doutrina e pregação. Porém, o pregador pode ser infeliz em apresentar tantas informações e termos se não souber como aplicar aos ouvintes. Talvez por exibição ou zelo excessivo se torne enfadonho e divagante. Ele pode se envolver com o texto buscando estudar com esmero e não atinar para ouvir o que Deus diz sobre a glória dele, se auto-apresentando e chamando o pregador no reflexo dessa glória a refletir sobre si mesmo, a fim de aplicar a verdade aprendida pela iluminação do Espírito Santo à sua vida. Isso não ocorre. Se isso não ocorrer, aliás, ele não saberá aplicar de forma correta, ou de forma que a igreja também experimente o poder de Deus transformando suas vidas pela pregação das Escrituras. Stott então nos fornece esta verdade: as Escrituras são muito mais do que uma coletânea de documentos antigos nas quais são preservadas as palavras de Deus. Não é um tipo de museu no qual a Bíblia ou a palavra de Deus é exibida num estante de vidro como uma relíquia ou um fóssil. Pelo contrário, é a palavra viva proveniente do Deus vivo para pessoas vivas, uma mensagem contemporânea para o mundo contemporâneo. Tem um livro do John Stott que ele diz assim: ouça o Espírito, ouça o mundo. Logo, a pregação deve ser aplicada. A exposição cristocêntrica, ela é fruto de interpretação fiel, deve ser experimentada pelo pregador, e este precisa fazê-la experimentável aos seus ouvintes. Os ouvintes são participantes ativos na exposição, como os crentes de Bereia.
conferindo no texto, recebendo a iluminação do Espírito Santo através das palavras do pregador, destilando a Bíblia. E então devem sair dali com direcionamento para colocá-la em prática imediatamente na vivência diária. Preste bem atenção. Olhe para cá. Os ouvintes, eles não irão decorar os termos das línguas originais, da teologia sistemática, do sistema denominacional. Eles precisam ouvir e aplicar, experimentando a eficácia das orientações bíblicas na direção de suas vidas, em todos os seus lidares e situações no lar, no trabalho, na sociedade e na comunidade cristã. Um dos exemplos da má aplicação das Escrituras está na teologia do culto. O que muitas igrejas chamam de culto hoje em dia não passa de entretenimento e motivos profanos. Aplicar o que pregamos é um fator de eficiência, pois podemos afirmar nas palavras de Van Rosen, como a palavra de Deus, as Escrituras servem em última análise aos propósitos de seu autor, dentre os quais é servir de meio para reunir e governar aqueles que serão sua propriedade especial, bem como concluir a sua obra nele. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Lembre-se, vós sois geração eleita, povo santo, para que vocês possam transmitir, vocês possam mostrar ao mundo as maravilhas do Senhor, as maravilhas ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Paulo prescreveu em sua segunda carta: toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Não há crente que sirva bem se não conhece as Escrituras, se não é bem alimentado. O quinto e último fator para uma pregação eficiente está na análise daquilo que John Piper fala, de uma proclamação exultante das Escrituras para que nossa pregação seja eficiente. Sabemos que a oratória ou retórica é um instrumento muito recorrente para aprimorar a forma de comunicar o que precisamos falar em público, não é? Às vezes o improviso parece mais atraente por causa do emocionalismo. Quando o sermão é lido, nem sempre sua redação é tocante e pujante, né, e fervorosa. Há uma dificuldade entre as técnicas da fala e o comportamento no púlpito, e a necessidade de demonstrar uma postura de um mensageiro que anuncia as boas novas, com alegria, com fervor. Lembre-se, a palavra divina é eterna, o livro é milenar, mas a mensagem é atual em seu caráter e atemporal. A entrega da mensagem precisa ser pujante. Falar de um assunto extraordinário se constitui uma tarefa muito pesada. Há homens e mulheres tão contingentes. Além de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade, proclamado por alguém que experimenta este poder em sua vida. Alguém que é abençoado por toda sorte de bênçãos espirituais. Alguém que recebeu visão e audição para ouvir a voz do Pai Celeste nas Escrituras. Preste atenção aqui. Olhe para cá. Preste atenção. Nós, quando somos regenerados, que vamos às Escrituras, nós somos as pessoas que ouvem, aleluia, a voz de Deus. O homem não regenerado, ao ler as Escrituras, ele só pode chegar, possivelmente, a duas conclusões: isso é impossível, isso é um mito. Mas a gente não. Quando a gente senta diante das Escrituras, a filiação é como a carta do Pai para a gente. Nós estamos aprendendo a nos deleitar no Senhor e dar-lhe glória que é devida. O pregador que tremeu diante da glória de Deus e contempla sua grandeza no universo não consegue ficar indiferente ou reprimir suas afeições e emoções redimidas para exultar o nome do Senhor. Quando expomos as Escrituras, somos atraídos pela glória de Deus e reconhecemos nossa miséria e a incapacidade de falar sobre Ele.
Sua santidade nos faz rogar e nos desesperar. Ai de mim! Mas sua graça nos propicia acesso à aliança e nos vocaciona com um convite de um soberano compassivo que não pode ser desobedecido. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? E você diz assim: Senhor, eis-me aqui. Devemos expor as Escrituras apaixonadamente e com a ousadia do Cristo ressurreto, que venceu a morte e nos fez suas testemunhas. Ele é o Senhor dos senhores, aquele que tem um nome acima de todo nome, porque o Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Devemos proclamar exultando, devemos proclamar, porque nossa proclamação deve ser adoração, deve ser uma adoração. A mensagem não é um elemento fora do culto, pelo contrário, a mensagem é o principal, ou é um elemento essencial na adoração do culto. Quando pregamos, estamos adorando e não expondo nossos conhecimentos. Eu queria aplicar isso ao teu coração, meus irmãos, rapidamente, porque a hora já se vai. E eu queria dar o seguinte tema a essa aplicação: cave mais fundo, até achar a rocha. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus e põe em prática é aquele que edificou a sua casa na rocha. Tem gente que pensa que é um pedaço de pedra, né? É uma pedra bem grande e alguém está construindo a casa em cima de uma pedra. E tem gente que pensa que tem uma praia assim cheia de areia e o cara vai lá e constrói a casa em cima da areia. Não, o texto ali está mostrando outra coisa. O texto está mostrando que o imprudente só cava até a areia e ali constrói a casa e a casa cai. Mas o prudente, aquele que ouve e põe em prática, ele procura a rocha, ele cava mais fundo. Se são 5 os fatores que propiciam uma pregação relevante, como a essência bíblica, a interpretação fiel, a exposição cristocêntrica, a aplicação experimentada e experimentável, e por fim, a proclamação exultante, eu lhe aconselho: dedique-se à palavra. Estude, medite, aprenda, pratique a palavra para que seu progresso seja reconhecido. Deixe-se moldar pela cosmovisão bíblica. Que suas palavras, pensamentos, propósitos e ações sejam reflexo da instrução bíblica. No serviço submisso em mansidão às verdades da Bíblia advinda. Um pregador, ele não resiste à Escritura. Pelo contrário, ele está sempre pronto a deixar que a Escritura mude seus conceitos sempre. Ele se rende sempre. Ele se deixa vencer pelas Escrituras. Ele satura, ele destila a Escritura em suas vidas. Em sua vida, a Bíblia é um meio de graça. Rogue para que Deus reja. Ele domine a sua vida através das Escrituras. Assim sua pregação será essencialmente bíblica e eficiente. Segundo, cultive a disciplina de interpretação fiel das Escrituras. Uma mente preguiçosa não é instrumento da mensagem bíblica. Deus não usa a mente preguiçosa. Não. Existem textos menos trabalhosos, mais trabalhosos. Mas o trabalho da pregação é laborioso mesmo. Mas lembre-se de uma coisa: bata na porta, suplique ao Senhor, como o salmista disse: Senhor, dá-me entendimento para compreender as tuas leis, para compreender os teus mandamentos. Não sustente essa falácia que Deus te usa assim mesmo, na hora, no de repente. A mente do pregador deve ser exercitada no trabalho da interpretação e confrontada a abandonar os conceitos e preconceitos que ele cultiva a respeito da Bíblia. Interpretar a Bíblia é indispensável ao ofício. Ela conduz a uma exposição fiel. E na exposição fiel, pregue Cristo centralizado. Ele é o assunto principal das Escrituras. Ele é o autor e principal ator do drama da doutrina da salvação. A história da redenção se realiza em Cristo, em sua pessoa, obras e ensinos. Nele temos a garantia da nossa redenção. Deus quis fazer com que todas as coisas convergissem nele. Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Deus apresenta ele como filho fiel e obediente. Ele não espera que façamos diferente. As Escrituras testificam de Cristo. E Deus quer que nós também testificamos de Cristo. Não é nada sobre você, é tudo sobre Cristo. Aplique a pregação bíblica à vida de seus ouvintes com exatidão e confiança no poder transformador do Evangelho.
Quando você se propõe a pregar, você também se propõe a ouvir Deus pregando para você. Quando Deus está falando, pregando com você, para você na Bíblia, Ele está te preparando, te ungindo e te moldando. É do interesse primordial dele formar mensageiros e não mensagens. Mas lembre-se, pregador, não ore pedindo a Deus que te esconda atrás da cruz, não. É indissociável a pregação da vida do pregador. Não é correto orar assim. A aplicação está diretamente ligada à tua vida, exposta ao mundo, como testemunho da tua identificação de Cristo crucificado, como disse Paulo, já não vivo, Cristo vive em mim. A fim de que os ouvintes também sejam impactados pelo poder da pregação. Apresente-se ao mundo e à igreja com sua vida crucificada e a vida do Cristo ressurreto evidenciada em você. Por fim, proclame a palavra de forma exultante. Entregue a mensagem como um adorador. Seja reverente, singelo, humilde, mas fervoroso e vibrante. Não exagere na performance, mas tribute louvor ao Senhor. Cada argumento deve destilar adoração, despertar afeições, render pensamentos incrédulos, saturar mentes, fazer tremer o ouvinte diante da glória de Deus, revelada na face de Cristo, e finalmente levar todos a se render ao Senhor. Lembre-se de Paulo, que quando acabou de expor a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, ele bradou: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, versículos 33 ao 36. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.